Tema da palavra, o equilíbrio do Evangelho. Tema da palavra, o equilíbrio do Evangelho. Tema da palavra qual que é? Ezequiel capítulo 1. Eu vou usar essa figura porque eu aproveito e a gente já vai desmistificar, não é? A gente aproveita para ministrar aquilo que Deus nos deu. E a gente já vai desmistificar isso, né? Que algumas pessoas lê e acham um pouco complexo, mas ele é muito simples, muito tranquilo. Quem achou, diga 12. Quem não achou, diga célula. Os 12, ajuda a célula aí, por favor. Versículo 4 do capítulo 1. Diz assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem muito intensa ou imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os pés de bezerro, e que reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encontravam-se umas nas outras. Quando se moviam, andava para a frente e não se virava. Ou seja, era mais ou menos assim. Quando queria andar para frente, vamos dizer aqui, para o norte, ele ia sem virar o pescoço. Quando queria ir para o sul, ele também andava olhando, mas sem se virar. Essa é a expressão que a Bíblia quer dizer, andava sem se virar. Quer ir para o leste, então andava indo para o leste sem se virar. Entende? É essa a expressão que a Bíblia diz, andava sem se virar. Não quer dizer que andava às cegas. Como ele tinha 4 rostos, então na direção que ele se movia, era na direção, se era no rosto do leão, ia na direção do rosto do leão. Se era no rosto de boi, ele ia na direção do rosto do boi. Se era no rosto de águia, ele ia na direção do rosto de águia. E assim por diante. Ele se dirigia, se movia na direção do rosto para onde ele queria andar. Por isso que eu estou falando equilíbrio do Qual que é o tema da palavra? Equilíbrio do... Muito bem. Versículo de número 10. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem e rosto de leão no lado. No lado direito tinha o rosto de boi, no lado esquerdo o rosto de águia. Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encontravam uma na outra de outro ser vivente. Amém? Eu achei uma figura que, projeta para mim, que só para a gente ter uma ideia de como, era mais ou menos assim, dá para vocês verem? Tinham as asas que se encontravam, tinha o rosto de boi, o rosto de leão, o rosto de homem e o rosto de águia. Olhe para mim, vamos começar a entender isso. Primeiramente, eu quero que você entenda que todos esses rostos representam o Evangelho e a graça do Senhor Jesus. Fala assim comigo, os 4 rostos representam 4 aspectos do Evangelho do Senhor Jesus. Continuando, também representa a natureza humana e divina do Senhor Jesus. E também representa cada crente individualmente. Amém? Então temos muita coisa para nós vermos. Quando o profeta Ezequiel olhou, a primeira coisa que ele viu na frente, o que carregava, o que estava mais evidente, foi o rosto do homem.
Fala assim, rosto de homem. Quando o profeta Ezequiel olhou aquele vento, olhou os trovões, olhou aquela fumaça, e aquela imagem começou a se formar diante dele, ele viu o rosto do homem. O rosto do homem representa a humanidade. O rosto do homem representa a natureza humana. É engraçado que na parte de trás desse rosto humano, o que estava era o rosto do leão. Amém? Amém? Atrás, na frente, o rosto do homem, atrás, o rosto do leão. Fala assim comigo, rosto de leão representa divindade, o Espírito Santo. Eu quero dizer, referente a Jesus Cristo, que da mesma forma que Jesus Cristo tinha todo o seu aspecto humano e toda a sua natureza humana, ele também tinha o seu aspecto divino e a sua natureza divina. Eu também quero dizer que o Evangelho, da mesma forma que o Evangelho fala das coisas divinas sobre Deus e tudo mais, também fala sobre as coisas humanas, de como viver, de como se relacionar, uma vida terrena aqui na terra. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou para a igreja não vou servir a Deus não, porque então eu vou ficar orando, eu acho que eu vou ficar louco, porque eu conheço alguns crentes que é meio louco, não é? Você já ouviu alguém falar assim? Já ouviram? Sério? Meu Deus. Mas não, servir a Deus você tem todo o aspecto humano, mas também tem todo o aspecto divino. Você não fica desequilibrado, você não fica louco, você não fica insensato, você não fica desagradável. Você se torna uma pessoa melhor. Por quê? Eu às vezes acho engraçado, porque o rosto do homem poderia estar no lado e o rosto do leão na frente, ou o rosto do homem atrás e o rosto do leão na frente. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que as pessoas precisam enxergar em nós que servimos a Deus, a primeira coisa que as pessoas precisam enxergar em nós, ver em nós, é a nossa humanidade. É que nós somos humanos, é que nós somos gente, não somos ET, amém? Quem aqui é gente, diga amém, eu. Não somos ET, não. Não somos ET. Então o que é que nós fazemos? Brincamos, damos risada. Um dia alguém me viu rindo e falou assim, isso é risada de crente? Eu fiquei pensando, será que tem uma risada que é de crente e uma que não é de crente? Eu achei estranha essa pergunta, eu não entendi direito, mas tudo bem. Porque às vezes as pessoas quando olham para você e falam assim, não, esse é crente, já imagina o quê? Uma cara fechada, de paletó e gravata. Se vê você de bermuda jogando bola, fala, esse é carnal. Sim ou não? O aspecto humano que nós temos é o que vai nos conectar a outras pessoas. Só que a Bíblia diz que logo atrás dessa natureza humana, logo atrás do rosto humano, existe um rosto de leão. Ou seja, existe uma coisa divina influenciando a sua humanidade. Existe algo de Deus tomando e envolvendo você. Só que esse lado divino que está logo atrás, que ninguém vê, o que as pessoas veem em nós é humano. Mas existe algo divino sobre as nossas vidas, nos influenciando. Esse lado, as pessoas nem veem, nem precisam ver, porque as pessoas só vão enxergar isso através da sua natureza humana. Não pense você que você vai chegar e falar assim, ó como eu sou de Deus, e virar o rosto do leão e falar assim, está vendo o Espírito Santo aqui? Ninguém vai ver o Espírito Santo em você. Sabe como é que as pessoas vão ver a ação do Espírito Santo em você? Através da sua humanidade. Não adianta você falar assim, não, eu sirvo a Deus, tal,
e quando eu quiser que alguém veja que eu tenho um Deus, eu vou virar aqui, olha o leão aqui. Ninguém enxerga o leão que está dentro de você. Alguém enxerga? Alguém aí consegue enxergar e ver o Espírito Santo aqui dentro? Uma pessoa chamada Espírito Santo aqui dentro, enorme, grande. Vocês estão vendo? Fisicamente vendo? Vocês estão vendo? Vocês não veem, vocês só percebem que Ele existe e que Ele está aqui entre nós pelas coisas que Ele faz através do nosso lado humano, sim ou não? Quando você vê uma pessoa e você vê aquela pessoa orando, agradecendo a Deus, colocando a mão sobre alguém e aquele alguém sendo curado, colocando a mão sobre alguém e aquele demônio saindo, colocando a mão sobre alguém e desatando a vida financeira daquela pessoa. Quando alguém abre a boca e dá uma direção que muda a vida daquela pessoa, você fala assim, só pode ter sido Deus, sim ou não? Mas o que a pessoa viu? Rosto de homem. Rosto de homem. Só que eu quero que você entenda que existe uma pessoa chamada Espírito Santo para influenciar a sua humanidade. E você nunca vai deixar de ser humano. Por isso, de vez em quando, você vai fazer o quê? Chorar. De vez em quando, você vai fazer o quê? Se sentir cansado. De vez em quando você vai fazer o quê? Se sentir frustrado. De vez em quando você vai se sentir o quê? Desmotivado. De vez em quando você vai ficar triste. De vez em quando você vai ter dúvidas. Porque você ainda é humano. Agora eu te pergunto, você vai parar nessa sua humanidade? Ou você vai permitir com que esse Espírito Santo que está aí dentro de você venha influenciar a sua humanidade? Aonde você vai parar? Só vai viver dentro desse rosto humano, dentro da sua humanidade? Ou você vai permitir que essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus venha te influenciar, assim como Ele fez com a pessoa de Jesus Cristo? O que você vai permitir? Aonde você vai parar? Em que nível você vai se deter? Em que nível você vai andar e se mover? O que mais será notado e notório em nós? Só a humanidade? Ou também será através da nossa humanidade manifestado algo divino e poderoso? Outra coisa, fala assim comigo, o lado divino é para ajudar as realizações humanas. É muito importante você entender que nenhuma das coisas que você sonha a realizar, você precisa realizar sozinho. Eu quero ir para a igreja, então eu peço ajuda para Deus. Eu quero abrir uma empresa, isso aí é comigo, não tem nada a ver com Deus. Não, tem tudo a ver com Deus. Eu quero orar, Espírito Santo me ajuda a orar. Eu quero uma promoção. Não, isso aí é comigo, não tem nada a ver com Deus. Deus quer te ajudar a conquistar todas as coisas. O Evangelho, a palavra de Deus, servir ao Senhor, a vontade de Deus, ela não para apenas no nível, ela não para só no seu lado humano e também não para só no seu lado divino. O seu lado divino gera um equilíbrio no seu lado humano. É por isso que a primeira coisa que se via era o homem, e atrás da cabeça do homem estava a cabeça do leão. Podia perfeitamente ser ao contrário, mas não era. E tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma revelação, tem um porquê, tem uma razão, tem um ensino, amém? Amém, 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 amém. Às vezes, você conhece pessoas que falam assim, não, eu sirvo a Deus, então eu não preciso estudar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada, porque Deus vai fazer tudo para mim. Não é assim.
Não, eu não preciso. Uma vez, deixa eu escolher as palavras corretas para mim não ser indelicado, mais do que já sou, né? Uma vez, uma pessoa falou assim para mim: para mim servir a Deus, eu preciso orar. Para mim servir o mundo, eu preciso estudar. Porque no estudo eu só aprendo o que é as coisas do mundo. E orando eu só aprendo o que é de Deus. Eu quero dizer para você que não existe dois seres dentro de você, existe um ser só. Sim ou não? Existe dois de você? Você é um só. Pode ser que de vez em quando você olhe e fale assim: meu Deus, nem eu estou me reconhecendo hoje, eu estou muito estranho, não é? Nem eu estou me reconhecendo hoje. E você olha assim, você se confunde se você é você mesmo, não é? Pode ser que de vez em quando isso aconteça. Mas só existe um de você. Quando você vai estudar ou realizar alguma coisa que está dentro da sua natureza, você pode perfeitamente contar, pedir e receber ajuda do sobrenatural, ajuda do Espírito Santo de Deus. Você pode receber ajuda do Espírito Santo de Deus para o seu casamento. Você pode receber ajuda do Espírito Santo de Deus para as suas relações. Você pode receber ajuda do Espírito Santo de Deus para as suas relações com seus amigos, seu patrão, sua esposa, seus filhos. Deus pode te ajudar. O Espírito Santo pode influenciar esse rosto humano, essa natureza humana. O Espírito Santo de Deus pode perfeitamente influenciá-lo. Aí você vai ganhar equilíbrio. Você já viu alguém, quando está dentro da igreja, é algo extraordinário, quando está lá fora é algo extraordinário também? Por quê? Não permitiu com que o divino influenciasse o humano. Ele não permitiu com que tudo aquilo que ele recebe nesse lugar, tudo aquilo que o Espírito Santo desperta dentro dele, gere um equilíbrio. E se você ainda está dividido entre o humano e o divino, entre o que é carnal e entre o que é espiritual, eu quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus desperte em você o homem e a mulher espiritual que existe aí dentro e gere um único ser, um único ser, um único ser. Porque quando o profeta enxergou o anjo, cada anjo tinha os 4 rostos. Ele viu 4 querubins, mas os 4 tinham os 4 rostos. Ou seja, dentro de você, você tem perfeitas condições de ter um equilíbrio em todas as áreas de sua vida. Você tem plenas condições. Para isso, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. É engraçado que Jesus Cristo entendia isso. Eu percebo que Jesus Cristo entendia isso quando eu ouço algumas expressões dele, quando leio algumas expressões dele. Expressões tais como: olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já leram essas expressões? Já ouviram isso? Ele estava querendo dizer aqui: olha, existe um Espírito em você, existe um lado divino dentro de você, mas existe esse lado humano, existe essa carne, esse lado humano não está pronto, mas ele vai ficar. E é engraçado que ele falou assim: mas quando eu enviar sobre vocês o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar, ele vai te despertar. Você está aqui nessa noite para que Deus venha alinhar essas coisas em nós. Para que Deus venha alinhar essas coisas em nós. Sabe aquelas situações que às vezes você fala assim: nossa,
eu vou pedir para Deus me ajudar nisso, isso é só entre eu e eu mesmo. Peça, querido. Eu tenho uma coisa comigo sobre uma oração errada. Existe um tipo de oração errada, sabe qual que é? Aquela que não é feita. A oração que você sentiu de fazer e não fez, essa é a única oração errada na sua vida. Toda oração que você fizer diante de Deus, querido, entenda, é boa e perfeita. Tem um propósito e uma razão. Eu acho que eu não recebi porque eu não orei direito. Se você não recebeu, pode ser outras coisas, mas não tem nada a ver com a oração errada. Pode ser que tenha a ver com o propósito, pode ser que tenha a ver com o tempo de Deus, pode ser que tenha a ver com outras coisas, mas não com a qualidade da oração. Você já viu alguém dobrar os joelhos e falar com Deus em nome de Jesus, e Deus fala assim, essa oração está errada? Não. Não existe oração errada. Pode ser que não seja o tempo, pode ser que não seja o propósito, pode ser que não seja a hora, e Deus está preparando outras coisas, mas oração errada não existe. E se você lembrou de Tiago, eu quero dizer que Tiago falava justamente de propósito e alvos e tempo. Não falava de certo ou errado na oração. Você pode perfeitamente pedir e receber a ajuda e o auxílio de Deus para todas as suas questões humanas. Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que sua igreja é alegre e todo mundo fica conversando? Porque uma vez eu entrei numa igreja que as pessoas olharam assim para mim e falaram assim, paz, né? E mal olharam para mim como se eu fosse muito imundo, ou ela muito santa, ou ela muito imundo e eu muito santo. E eu senti uma certa distância. E por que o Senhor fala com todo mundo fala com todo mundo abraça, parece que é todo mundo igual? Porque na verdade é o nosso lado humano. Sim ou não? Se eu querer mostrar o lado espiritual, o Espírito Santo, bola de fogo, alguém vai entender isso aqui? Nós só entendemos a divindade, nós só entendemos o aspecto divino de Deus, quando ela é expressada através da nossa humanidade. Não tem outra maneira. É por isso que Jesus Cristo, quando ele andava, as pessoas não entendiam ele. Ele chegava no casamento, o que é que ele fazia? Jesus Cristo chegava no casamento e ia orar em línguas? Quando Jesus Cristo chegava no casamento, ele ia comer e beber. Sim ou não? Ele ia lá, comia, dava risada, conversava. Tanto é que os discípulos de outros ministérios falavam assim, ou as pessoas que eram de outro ministério falavam assim, olha, como pode? Ele come, bebe, fica se divertindo aí com os pecadores, dando risada. Que homem estranho é esse? Que mestre estranho é esse? Será que ele é realmente o Filho de Deus? Mas quando faltava vinho, quando precisava de um milagre, ele estava numa festa, mas o milagre acontecia. Sim ou não? Ele estava na festa, acabou o vinho, ele fazia o milagre. Ele já estava em festa e trouxeram o paralítico e ele curou. Porque manifestava os dois aspectos naturalmente na vida dele. Ele estava andando para visitar o seu amigo que tinha morrido. Ele levou 4 dias para chegar até o seu amigo. Uma distância que ele podia percorrer em 4 horas. Levou 4 dias. Porque todo lugar que ele estava andando, chegava gente, tocava ele, curava. Parava ele rezava milagres. Ele estava numa visita social. Ele ia visitar o seu amigo que tinha morrido. E ele ficou muito triste e até chorou por causa da morte do seu amigo. Mas enquanto caminhava para este lado, vê o seu amigo confortar as irmãs, que estava com ele já há 3 anos. Ele curava, realizava milagres, fazia tudo.
Ele não tinha esse negócio, não, eu não posso dar risada com o pecador porque agora é o momento de orar, eu não posso orar porque agora é o momento. Não, ele orava a todo momento, se divertia a todo momento, porque existia nele uma única coisa. Mas o que atraía as pessoas para ele era o seu lado humano. O seu lado simples de andar e conversar com todo mundo. O seu lado solto de chegar uma prostituta até ele, e ele, em vez de condenar, lançar uma palavra de destino e perdoar os seus pecados e livrar aquela mulher da sua morte. Aonde não colocava nenhum empecilho, nenhuma barreira para que as pessoas chegassem até ele. Era o lado humano dele que atraía as multidões. Às vezes as pessoas se convertem dentro das suas casas, não querem mais falar com a mãe, não querem mais falar. Não, é porque agora eu sou crente, então eu não posso ficar muito com a minha família está ali conversando, dando risada, mas eu não posso ficar lá não, porque eu agora sou crente, então agora eu sou cristão. Eles lá e eu aqui. Eles lá e eu aqui, já viu essa expressão? Querido, você é a luz do mundo. Vai até onde eles estão e ilumina as trevas, pelo amor de Deus. Ilumine. Sem nenhum exagero, deixando as pessoas ver o seu lado humano, que é plenamente influenciado pelo lado divino que está atrás de você e dentro de você. Isso que ninguém consegue enxergar, isso que ninguém consegue ver, mas você sabe que está aí dentro de você. E é Ele que todos os dias vai fazendo de você um homem e uma mulher melhor, sim ou não? Um homem, uma esposa e um marido melhor, sim ou não? É essa pessoa do Espírito Santo que vai influenciando a nossa natureza e a nossa humanidade e vai nos aperfeiçoando. Você crê nisso? Crê mesmo? Fique de pé, por gentileza. A semana que vem eu vou falar dos dois outros rostos. O do boi e a da águia. E será um tempo de milagres e curas.